gente, muito bom dia, tudo bem? Estamos aqui para mais uma história que faz a gente refletir. E hoje a gente vai observar como nós podemos ser às vezes apressados e na pressa falar aquilo que não deveria ou por uma falta de compreensão da verdade ou da realidade. A nossa autora da história é Vashti Vanier, que escreve pra gente, e ela diz o seguinte: quando ela era criança, ela morava, bem garotinha ainda, ela morava na Guiana. E uma grande porcentagem das vias naquela época eram feitas de barco, eram feitas por meio do barco. Depois, ao longo dos anos, pontes foram construídas por todo o país, tanto que hoje é possível chegar àquele país via de carro, assim como até outros países, que estão por aí. Mas naquela época, quase todas as coisas envolviam o uso de barcos, inclusive um funeral. Ela fala que uma vez, enquanto uma procissão fúnebre estava se dirigindo de barco para o cemitério, esse barco foi conduzido para um barranco que havia ali no rio. E quando passou por cima de uma pilha de madeiras que estava coberta pela maré e que não deu para perceber, o barco virou. E todas as pessoas que estavam ali ficaram com muito medo, porque alguns não podiam nadar. Então eles começaram a gritar. E os resgatadores da vizinhança, inclusive a mãe da nossa amiga Vashti aqui, foi lá para ajudar o pessoal. Essa foi uma experiência que assustou as pessoas. Elas perderam roupas, sapatos, bolsas, inários e outras coisas pessoais. A maioria daqueles enlutados nem chegou ao cemitério, acabou voltando para casa por meio de uma trilha estreita e empoeirada. No dia seguinte, no caminho da escola, quando a maré estava bem baixa, ela e outras crianças foram até aquela área do acidente e encontraram muitos pertences. Um dos passageiros daquele dia anterior, que padeceu aquele momento todo, perdeu um par de óculos muito caros e que tinha sido recentemente disponibilizado no mercado. E ele queria muito recuperar esse óculos. Na verdade, ele encontrou um anunciante, Ele contratou um anunciante, o Sr. James Bell, para fazer o anúncio dessa perda. Então, ele começou logo a providenciar aquele anúncio. E esse anunciante escreveu o seguinte: o Sr. Glenn Miller perdeu seus óculos. Se alguém os encontrar, por favor, entregue-os ao comissário. O problema é que esse anunciante, além de ter repetido muitas vezes este chamado, ele tinha se equivocado no anúncio. Porque é o seguinte, quem havia perdido o óculos era o Sr. Harvey, não o Sr. Glenn Miller. Glenn Miller, na verdade, era a marca dos óculos. E ele fez um anúncio totalmente errado. Sabe, gente, nós precisamos ter um cuidado, porque muitas vezes a gente fala as coisas sem saber exatamente. A gente deduz alguma coisa sem que aquilo seja a verdade ou a verdade por completo. E nós precisamos ter esse cuidado, precisamos saber ir atrás, procurar pesquisar para poder falar aquilo que realmente é, não é? Isso inclui que a gente precisa às vezes aprender a esperar e não sair aí já falando sem saber aquilo que realmente nós estamos falando. Sabe, todos nós temos dons e nós recebemos dons de Deus. Então, para a gente usar os dons que Deus nos dá, inclusive o da comunicação, é necessário que a gente tenha esse cuidado para não passar uma mensagem que seja errônea. Que Deus ajude você. Examine as Escrituras, porque ela contém toda a verdade. O Espírito Santo vai ajudar para que você não cometa nenhum erro ao transmitir essa palavra. Um ótimo dia, até amanhã.